que todos nós temos. Nesse momento que estamos convivendo em casa, com a família, nesse período chamado quarentena, nós percebemos de uma forma mais nítida, ao passar dos dias, nossos conflitos, nossas dificuldades de convivência, o que nos irrita, o que nos provoca, mas também aquilo que nós mais gostamos, que mais adoramos no seio familiar. Então, que nesse momento a gente possa refletir sobre a nossa família e sobre o sentido de vivermos em família. Para entendermos melhor esse sentido, é importante começar falando da lei de amor, não é? Que é exatamente a expressão do amor de Deus. Deus quis que nós nos uníssemos em família, que nós nascêssemos numa família, para que esses laços de amor eles fossem apertados desde a mais tenra idade. Seria muito mais difícil a gente construir laços sólidos de amor em sociedade se nós vivêssemos de forma individualista desde sempre. Se nós nascêssemos sozinhos e tivéssemos que nos virar sozinhos, não tivéssemos amor, afeto, ninguém cuidando de nós, seria muito mais difícil a gente desenvolver isso depois, né? Mas como a gente nasce em família e quando a gente abre os olhinhos ainda, lá na primeira infância, a gente vê que tem uma mãe, que tem um pai, que cuidam da gente, que nos limpam, que nos vestem, que nos dão comida e que nos assistem nos momentos de choro, de sofrimento, a gente vai aprendendo aos poucos o que é amor. Então é nessa convivência familiar desde pequenininho que a gente vai aprendendo a dividir, por exemplo, a repartir as coisas que nós temos, porque nós não vivemos sozinhos, tem outras pessoas dentro de casa e nós precisamos compartilhar. É também nessa vivência familiar, desde a infância, que a gente percebe que existem papéis. Existe o papel do pai, existe o papel da mãe, que cuidam, que provêm tudo que nós necessitamos. E também existe o papel dos irmãos, que são os que compartilham, que convivem com a gente e que também têm a mesma posição que nós diante dos pais. É importante nessa relação de irmãos a gente aprender não só a dividir, mas também entender qual é o papel e a importância de cada um. Que nenhum dos dois, ou dos três, ou dos quatro irmãos são melhores do que os outros, mas que todos eles, de alguma forma, nas suas diferenças, fazem bem àquela família e àquele lar, são importantes ali. E além da convivência desse núcleo, né, de pai, mãe e filhos, existe também a convivência com outros familiares, com parentes próximos, primos, tios, avós. Muitas vezes até gostamos mais do avô ou da avó do que dos nossos próprios pais. Às vezes temos mais afinidade com os primos do que com os próprios irmãos. Então, convivendo com esses outros parentes, com esses outros familiares, nós vamos percebendo afinidades diferentes, que talvez não tínhamos no nosso núcleo, dentro da nossa casa. E nós vamos percebendo então que família é muito mais do que aquele pequeno grupo, mas abrange várias outras pessoas que vieram antes de nós, que convivem conosco e que também já se foram. Então a gente vai ampliando nossa concepção de família. À medida que a gente cresce e começa a participar de grupos sociais diferentes, nós começamos a ter amizades. E os grupos de amigos, eles se tornam também outro tipo de família. Às vezes queremos que esses amigos substituam nossa família original, porque temos mais afinidade. Mas logo então entendemos, no nosso processo de amadurecimento, que os amigos são uma família diferente. É uma família que a gente pode escolher e é uma família que também foi colocada ali por perto, caso a gente precisasse. Mas que a gente precisa mesmo conviver com aqueles que estão dentro da nossa casa. É naquela convivência que a gente vai progredir. E assim nós vamos participando de outros grupos de trabalho também e vamos identificando que somos, no final das contas, uma grande família universal, porque todos somos humanos. E sendo humanos, nós temos muitos elementos que nos conectam, que nos ligam e que faz com que a gente possa ver no outro um pouco de si e ver em si um pouco do outro. E nós vamos entendendo então que toda a humanidade, não só o nosso país, a nossa cultura, são uma grande família, apesar de tantas diferenças. E é justamente pensando dessa forma que nós vamos entender a lei de amor. Quis Deus que seus filhos não fossem 2 nem 3, mas muitos irmãos.
e nos aproximou não só pelo sangue, mas principalmente pelos vínculos espirituais. A nossa família não é definida de forma alguma apenas pelos laços consanguíneos. Os laços consanguíneos, eles nos obrigam a estar juntos na mesma casa, a crescer juntos. Mas os nossos laços espirituais, que são muito maiores, mostram pelas nossas afinidades, pelo nosso afeto verdadeiro, quem são nossa verdadeira família. Então, de uma forma ou de outra, nós vamos aprender a nos cuidar, a nos amar, a nos compreender, a nos ouvir, independente do grupo social. Mas o grupo da família, aquele que vive com a gente dentro de casa, certamente é aquele que nos traz mais lições. Bom, na questão 774 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, se os laços sociais, a família, são importantes para esse progresso e se o progresso da família ajuda essa sociedade também a se transformar. E aí a resposta dos Espíritos é a seguinte: os laços sociais são ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar como irmãos. Então a pergunta de Kardec foi respondida principalmente porque os Espíritos deixam claro que é uma lei da natureza a gente viver em família. Que é uma lei da natureza a gente ter a necessidade de convivência social. Porque se nós não tivéssemos a convivência social, provavelmente não iríamos desenvolver tanto as nossas virtudes. É na convivência que a gente tem a possibilidade de se tornar mais solidário, mais amigo, mais caridoso. Temos a oportunidade de se colocar no lugar do outro, ter mais empatia. E é nessa convivência que nós aprendemos também a ceder, a não estarmos sempre certos e não sermos sempre os donos da razão. E aos poucos vamos conseguindo dialogar, mesmo com aquele que se apresenta muito diferente de nós. Então, como os Espíritos deixam muito claro, quis Deus que por essa forma, através da família, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. O sentimento de irmandade, ele é muito importante para a nossa evolução, porque é ele que faz a gente consolidar a fraternidade em nossos corações. O sentimento de irmandade é um sentimento que nos coloca mais ou menos em pé de igualdade com o outro, no sentido de que somos todos filhos de Deus e que por isso recebemos as mesmas oportunidades de crescimento e que vamos conviver juntos, trabalhando juntos para o progresso geral. Então a irmandade é esse sentimento que faz a gente ver o outro como alguém que tem necessidades parecidas com as minhas. Eu vejo no outro coisas que eu também preciso, que eu também busco. E isso faz com que a gente crie uma conexão, com que a gente crie uma vinculação. Então, quando a gente se percebe muito diferente, a tendência é a gente se afastar e dizer: não, fulano não tem nada a ver comigo, eu não tenho nada a ver com ele, a gente não se dá bem, a gente não se fala. Mas quando a gente percebe elementos comuns da nossa humanidade no outro e a gente começa a ter essa identificação, surge uma vinculação e surge aí também o sentimento de fraternidade. O que significa ser irmão? Não é só a questão do sangue, que nos faz irmãos, mas o significado de ser irmão está no fato de nós acompanharmos o outro na sua trajetória, dando apoio, dando auxílio quando necessário e compartilhando dessa experiência. Ou seja, o irmão, ele não se coloca nem à frente e nem atrás do outro. Ele não se vê como superior e nem como inferior, mas acompanha o outro lado a lado. Esse é um dos maiores convites que nós temos na convivência em família. O marido não deve disputar com a esposa e nem a esposa do seu marido, mas ter o sentimento fraterno de que juntos podem construir algo melhor. Os irmãos não devem competir e querer excluir um ao outro ou diminuir o outro, mas sim se criar essa vinculação, vendo no outro um semelhante e acompanhando-o na sua trajetória terrena. E dessa forma, estendendo isso a todos os nossos familiares, nós vamos ter relações mais saudáveis e principalmente mais humanas na direção do nosso progresso, Porque assim a gente sai da humanidade, alcança um bem maior e se espiritualiza mais e evolui. Então esse é o propósito da gente estar em família, da gente conviver em família. É a gente aprender a amar.
E isso tem que acontecer desde os nossos primeiros passos na Terra. Por isso que recebemos uma mãe e um pai também para cuidar de nós. Mas aí nós podemos nos perguntar, ok, Aimee, essa é a lei divina. Isso que os Espíritos respondem que é o ideal, que deveria ser, todos nós aprendemos a nos amar. Mas e quando a gente nasce num lar em que nós temos espíritos ali antipáticos a nós? Quando nós não gostamos do nosso irmão, ou não aceitamos a nossa mãe ou o nosso pai, ou simplesmente quando nos falta a presença de um desses parentes e nós crescemos muito solitários. Nesses casos, o que a gente vai pensar? Qual é o propósito dessa família? Ainda é essa questão do amor? Se colocarmos dois grandes inimigos de outras encarnações juntos no mesmo lar, a proposta dessa família é de amor? É. Porque afinal de contas, não dá pra gente aprender a amar e crescer só com as pessoas que são iguais a nós, só com as pessoas que concordam com a gente o tempo inteiro. É justamente no embate, na convivência que é dialética com o outro, é que a gente vai crescendo e vai amadurecendo. Então, quando nós temos inimigos no lar, desafetos no ambiente doméstico, muitas vezes ocorrem inúmeras discussões, existem brigas que são difíceis de acabarem, se ter um fim, porque pela convivência elas duram, elas emendam em outras discussões e aumenta o desafeto entre aquelas duas almas. É muito comum a gente ver pessoas tomando partido dentro de casa, uns ficam do lado de um, outros ficam do lado de outro. E também é muito comum que as pessoas considerem seus familiares, às vezes, muito pesados, insuportáveis, ou comecem a dizer que gostariam de sair de casa. Inclusive, muitos jovens começam a sair cedo de casa com a justificativa de que querem formar a sua vida, ter a sua casa. Mas existe também aí, muitos jovens, uma fuga, né? Sair daquele ambiente seria não ter que conviver mais com sua família. Então, diante desses casos de desafetos no lar, a gente observa que a tendência das pessoas é querer se esquivar do outro, é se afastar do outro, porque são incompatíveis. Mas como nós somos obrigados a conviver, e muitas vezes as situações da vida nos obrigam mesmo, nós não conseguimos nos separar, é preciso que a gente pondere. Será que vale a pena eu estar convivendo com essa pessoa, já que somos obrigados de uma certa forma? E ficar o tempo todo brigando, discutindo, nos degladiando, criticando? Qual vai ser o ambiente do nosso lar? Qual vai ser o meu padrão vibratório? Como é que eu vou influenciar essa outra pessoa no seu crescimento e ela no meu? Será que nós não vamos nos perder? Então, será que não seria mais fácil a gente mudar a nossa forma, o nosso jeito de falar, a nossa maneira de fazer uma crítica, para que a convivência fosse mais harmônica, já que a gente não pode se separar? Então, esse é o pensamento mais correto e mais sensato. Quando o outro nos incomoda, na verdade, ele está sinalizando algo que existe em nós e que, de fato, ainda nos prejudica, o mal que existe na gente. Porque se o outro fizesse algo de ruim e nós não tivéssemos o mal dentro de nós não sentiríamos absolutamente nenhum problema com aquela pessoa, nós não nos incomodaríamos, porque nós já teríamos alcançado o nosso estado de plenitude espiritual. Então, enquanto a gente se incomoda com o outro, isso é um sinal de que existe algo em nós que não está resolvido. E aquela pessoa me irrita e me incomoda justamente por isso. Porque esse algo que eu não sei o que é, que muitas vezes não é consciente, ainda está aqui dentro e ainda me incomoda. Então, todas as vezes que um familiar nos prejudica, nos incomoda, nos irrita, nós precisamos refletir primeiro sobre o nosso sentimento. O que é que a gente sente e como nós vamos lidar com esse sentimento. Depois nós refletimos sobre a conduta do outro. E na maioria das vezes nós fazemos o contrário. A gente aponta primeiro o erro do outro, fala da conduta dele e esquece de olhar para dentro do nosso próprio coração. Certa vez eu fui a um encontro de jovens espíritas, fora daqui do estado. E falamos sobre o tema da família, dentre outras reflexões evangélicas. E os jovens gostaram muito na sala que nós estávamos. E aí, quando nós saímos para fazer o lanche, um jovem, chorando muito, muito emocionado, foi até mim e disse: "Eu preciso conversar com você. Acontece que eu e meu irmão não nos damos bem, nós vivemos brigando e eu nem falo mais com ele, mas eu não quero mais viver assim." Aí ele baixou a cabeça e continuou chorando. Depois ele me olhou nos olhos e disse: "Eu quero amar o meu irmão."
Esse relato desse jovem sobre a vida dele e do seu irmão foi muito tocante, porque ele estava muito consciente de que ele não tinha afinidade e que ele não gostava do irmão dele. Mas ele também tinha uma outra vontade no coração. Ele queria que a situação mudasse. Ele não queria viver assim, em pé de guerra. Ele queria aprender a amar. Esse é o ponto que nós chegamos, em que nos tornamos tão conscientes da nossa realidade espiritual, que nós começamos a querer investir verdadeiramente numa mudança. E é justamente para isso que a gente reencarna com aqueles que nós não temos afinidade. É para que a gente possa reparar alguma coisa que foi feita. Para que a gente possa hoje construir uma relação que nós não conseguimos ter no passado e que levou à destruição de nossos programas reencarnatórios e fez com que a gente se perdesse. É esse o objetivo de estarmos com aquelas pessoas que não gostamos. E esse menino demonstrou uma consciência tamanha, porque ele queria verdadeiramente amar o irmão dele. Então que nós possamos ter essa consciência também, que nós possamos olhar as pessoas que ainda nos causam irritação, chateação, que ainda de alguma forma nos são antipáticas, e que nós possamos olhar para aquela pessoa e ver o ser humano que está ali, com suas dificuldades, mas também suas qualidades, e perceber que é a hora, chegou o momento da gente amar. Não temos mais como adiar isso, nem porquê, ainda mais se temos consciência das questões espirituais, de por que reencarnamos juntos, já que nós sabemos que nada é por acaso. Bom, Joana de Ângeles diz no livro SOS Família que a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. É muito interessante isso que o Joana coloca. Às vezes nós gostaríamos que a nossa convivência familiar ela seguisse uma linha reta, fosse sempre boa, tranquila, saudável, tudo bem. Mas a nossa convivência familiar não é assim. Nós temos altos e baixos, por conta das nossas imperfeições, das nossas afinidades e das nossas antipatias. Então tem dias que há uma tranquilidade no nosso lar, às vezes é o dia do Evangelho, às vezes é um dia que a gente conseguiu dialogar, conseguimos conviver bem, dividir as tarefas, mas aí logo acontece alguma coisa que alguém discorda, que alguém não gosta, que alguém quer fazer de outro jeito, ou alguém que deixou de cumprir sua tarefa e pronto. Novamente o lar entrou num caos. As pessoas começam a discutir, a brigar, a reclamar umas das outras e a apontar seus defeitos. Então nós precisávamos disso que Joana disse, né? Entender que essas experiências devem ser reparadoras e não para a gente piorar de alguma forma a nossa convivência. Então, o exercício que a gente pode fazer, que tem a ver com a nossa comunicação, é o exercício da assertividade. Que exercício é esse? Muitas vezes, quando falamos alguma coisa para o outro, nós falamos num tom agressivo, principalmente quando diz respeito a uma pessoa que nós não gostamos. Então, nós agimos com agressividade nas palavras ou no tom que nós utilizamos, porque estamos nos referindo a uma pessoa que temos dificuldade de conviver, ou estamos nos referindo a uma pessoa que nós amamos muito, mas que naquele momento nos magoou. E às vezes não queremos ouvir a outra parte, a gente só fala, lança na face do outro tudo que a gente pensa sobre ele e ainda vai embora sem querer ouvir o que ele tem a dizer. Então esse tipo de comportamento é extremamente agressivo e ele faz com que as nossas relações no lar elas sejam terríveis, elas piorem. A gente também muitas vezes faz o oposto. Além da agressividade, a gente tem um outro comportamento extremo, que é a passividade. É a gente aceitar tudo que as pessoas falam dentro de casa. A gente aceita tudo, escuta tudo, baixa a cabeça, faz o que todo mundo manda e segue assim, sem conversar e sem falar o que está sentindo, o que está pensando. E às vezes a gente faz isso porque acha que isso é respeito. Ah, eu tenho que respeitar minha mãe, meu pai, meu avô, meu tio, meu primo, meu irmão mais velho. Então eu não vou dizer nada, eu vou ficar na minha, eu não vou calado, eu vou só obedecer e pronto. Isso é uma passividade imensa. Você também não está contribuindo com o progresso dessas pessoas. Porque senão eles nunca vão saber o mal que eles podem estar fazendo, ou talvez as suas ideias, a sua opinião, possa mudar alguma coisa na cabeça deles também. Então, o ideal não é que a gente seja nem agressivo e nem passivo, mas que a gente seja assertivo.
Como ser assertivo com a família? Primeiro, a gente deve ponderar sobre o que a gente vai falar. Pensar, será que se eu falar isso nesse momento para essa pessoa, vai soar como uma coisa legal, uma coisa boa, ela vai refletir? Ou será que vai soar como uma afronta, né? Baseada em toda a nossa relação. Será que se eu disser isso, vai ser bem recebido? E a gente pode pensar nisso a partir do tipo de relação que nós já temos com aquela pessoa. Se for uma pessoa que a gente tem muito afeto, pode ser que a resposta seja positiva. Mas se for uma pessoa que é um desafeto, talvez piore a relação. Então, antes de falar, é preciso ponderar. Se eu ouvisse isso dessa forma, eu iria gostar? Segunda coisa que nós podemos fazer é maneirar o nosso tom, é ver como nós estamos falando. Será que estamos falando muito alto? Será que estamos usando uma postura e um tom de voz muito impositivo? Será que nós estamos deixando clara a nossa ideia central? Ou nós estamos ofendendo, dando características ao outro que são desnecessárias? Isso é uma coisa que nós precisamos rever, até porque o tom de voz já causou muita confusão por aí. A terceira coisa que nós precisamos pensar é no conteúdo do que nós vamos falar. Será que isso é verdadeiro ou será que isso é um ponto de vista meu? Será que isso que eu vou dizer também é algo que o outro admite ou é algo que ele não está enxergando de jeito nenhum? Porque se for algo que ele admite, será mais fácil a conversa. Então é preciso pensar no conteúdo que você vai falar. Tem coisas que podem ser faladas diretamente. Tem outras coisas que podem ser demonstradas de outras maneiras. Porque talvez falar diretamente não seja muito eficaz naquele momento. Então, o ideal é que a gente seja assertivo. Fale exatamente aquilo que você está querendo, que você está pensando, porém de uma maneira que seja acolhedora, que não seja impositiva, que não seja agressiva, que não queira ofender. Isso já é um bom começo. Uma outra coisa muito importante que nós podemos fazer nos momentos de discussões em família. A primeira coisa, ouvir o que o outro está falando na íntegra. Não é fingir que está ouvindo, é ouvir verdadeiramente. Observar o outro, absorver as palavras dele do jeito que ele fala. Depois de ouvir o outro, nós podemos validar o que o outro está dizendo. Ou seja, é verdade, meu irmão, eu entendo, isso que você está falando acontece. Ou então, é verdade, eu já vi que isso que você está dizendo aconteceu na realidade outro dia com fulano de tal. Ou seja, você está validando o que o outro está falando. Se ele está falando de algo subjetivo, você também pode validar e dizer, esse sentimento que você está tendo não é fácil. Eu já me senti assim também, é difícil. Quando você faz isso, você está criando um vínculo com o outro e você está validando as coisas que ele sente que ele fala, dando assim uma abertura para que ele fale mais e ele se sinta compreendido. Mas se alguém fala alguma coisa para mim e eu rebato na mesma hora, qual é a sensação que eu tenho? Que o outro não ouviu e que o outro não se importou com o que eu disse. Isso gera muitos conflitos. Então é muito importante que a gente escute, que a gente pondere sobre o que o outro falou e que a gente responda primeiro validando o que ele disse. E logo depois a gente coloca a nossa ideia, a nossa opinião. Mas eu penso também que existe esse outro caminho, que também tem acontecido isso, isso e isso. Então você está colocando as suas ideias sem ofender. Como diria Divaldo Franco, todos nós queremos a verdade, mas ninguém gostaria que a verdade fosse lançada com violência na nossa cara. E ele dá um exemplo disso, de todo mundo acha muito bonito um diamante, né? Todas as pessoas no mundo acharem bonito ganhar um diamante, porque ele é lindo, é brilhante, ele é algo que todo mundo cobiça, que vale muito. Mas ninguém gostaria de ganhar esse diamante se ele fosse atirado na nossa cara, porque isso é um sinal de grosseria. Então ele diz que a verdade é a mesma coisa, ela não deve ser atirada na face do outro. Bom, dando continuidade aos nossos conflitos em família, os nossos desafios para amar em família, nós temos alguns pontos que precisamos repensar dentro dessa estrutura familiar e que às vezes são pontos de discordância, são coisas que nós nos iludimos e que fazem com que a gente tenha mais indisposição dentro de casa. Primeira coisa, idealizações. Às vezes a gente idealiza a família perfeita, a mãe perfeita, o pai perfeito, a casa perfeita, e como tudo não é do jeito que a gente quer, a gente não gosta, fica insatisfeito e fica reclamando, fica falando mal.
Então, idealizar a família perfeita não é uma coisa muito legal. Porque já pensou se alguém idealizasse você? Se alguém pensasse, eu acho que tu podia ser assim, tu podia ser assado, seria melhor se fosse isso, se fosse aquilo, te moldasse totalmente, você se sentir bem, você se sentir confortável? Não, né? Porque cada um tem o seu jeito de ser e cada um tem suas qualidades e seus defeitos. Então é muito ruim quando alguém idealiza algo sobre nós e depois descobre que nós não somos aquilo. Fica com a sensação de frustração, decepção. Então a mesma coisa nós não devemos fazer em família. Não acreditar que nossos pais e mães, por exemplo, são heróis imbatíveis, que eles nunca vão errar, que eles nunca vão falhar. Não, a gente precisa ter um olhar humano sobre eles. Os pais da gente tiveram sua trajetória com suas dificuldades. E por isso eles também cometem erros que nós devemos compreender e avaliar. Um outro problema muito sério dentro do lar é a questão de que a gente não tem muita facilidade de respeitar as diferenças. Geralmente a gente quer que o outro, por ser da nossa família, ele seja igual, ele aja da mesma forma, ele tenha as mesmas convicções e faça as mesmas escolhas. Então, quando o outro tem uma opinião política diferente, um posicionamento diferente econômico, ou quando ele segue um tipo de ideias religiosas que você não segue, aí se torna um conflito dentro de casa, muitas vezes. Então é a gente aprender a respeitar e pensar que cada pessoa, no seu caminho, da sua forma, também vai evoluir. Que o outro não precisa ser igual a mim, concordar comigo em tudo para que ele seja uma boa pessoa. Eu não posso ser a referência de todo mundo. Então eu tenho que permitir o outro ser ele mesmo. E uma outra questão muito séria dentro do nosso lar, que às vezes dificulta a nossa convivência, é a questão da gente não se sentir amado, acolhido, como a gente é. Muitas vezes, jovens, adolescentes, pessoas em geral reclamam que não são amados pela sua família, que são rejeitados pelos irmãos, pelos pais, que não têm afeto, que não é valorizado. Mas a pergunta que nós temos que nos fazer é: será que nós amamos os nossos familiares? Porque Jesus nos ensinou que nós devemos amar o próximo da mesma forma que nós nos amamos. E isso é interessante pensar. Será que eu me amo? E será que eu amo esse próximo? O que eu ofereço para ele? O que eu faço nas nossas relações para que elas sejam melhores? Muitas vezes cobramos e esperamos do outro. Ele não me ama. Ele não fez tal coisa do jeito que eu queria, então ele não me ama. Né? Mas ele demonstrou o amor dele de uma outra forma. Ele tem uma outra maneira de amar. E eu aqui ainda não compreendi essa outra maneira de amar. Porque eu estou querendo que ele me ame da minha maneira. Então, ao invés de cobrar e de exigir do outro um amor e uma compreensão, por que a gente não oferece amor e compreensão? Por que a gente não tem a primeira atitude do bem para que as relações sejam melhores? Então, que nós possamos refletir sobre esses pontos e ter mais consciência dessa nossa convivência. No período que nós estamos passando, onde tem tantas famílias sofrendo, pessoas que estão morrendo, inclusive, estão nos hospitais, mais do que nunca, nós precisamos apertar o nosso... Estamos acompanhando um momento difícil para a humanidade e nós vemos que tem famílias em profundo sofrimento. Pessoas que estão em hospitais, outros que já se foram. Então, esse momento que nós estamos em casa, com a nossa família, é uma oportunidade de apertar o nosso laço. Que nós possamos ter dias em que a família se reúne e compartilha de momentos bons para todos. Pode ser na frente da televisão, pode ser em torno do Evangelho, pode ser em torno de uma ceia, mas que nós possamos ter esse momento de olho no olho, de conversar, de compartilhar coisas boas e que possamos apertar o laço também na nossa convivência diária, nas pequenas atitudes uns com os outros. Bom, a nossa querida Joana de Ângeles, no livro SOS Família, nos deixa uma linda mensagem para os momentos que nós encontrarmos desafios nessa convivência. Ela diz: quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho da paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Então, meus amigos, quando nós nos sentirmos em dificuldade, quando nós estivermos sem ânimo, sem boa vontade de conviver, de ouvir, de partilhar, de dialogar com a nossa família, que nós possamos chamar Jesus, possamos colocar o Cristo dentro do nosso lar,
para que Ele possa iluminar as nossas consciências e que nós possamos enxergar caminhos possíveis para uma convivência sadia. Talvez não vamos terminar essa encarnação amando plenamente todos que convivem conosco na nossa casa, mas certamente podemos sair daqui melhor do que chegamos, numa relação de mais simpatia, numa relação de mais empatia e até mesmo de uma amizade que começa a florescer. Então, que acima de tudo possamos ter respeito por aqueles que Deus colocou dentro da nossa casa para nos servir ali muitas vezes de aprendizado, como uma pessoa que está sempre nos estimulando a melhorar, a crescer. E que nós possamos também pensar sobre qual é o nosso papel com cada uma das pessoas que vivem conosco, porque nós não estamos ali ao acaso. Nós temos um vínculo e nós temos uma missão com cada pessoa ali. Que nós possamos despertar para isso. E não só nesse momento de convivência intensa. E que nós possamos aproveitar a bênção da família, a bênção desse lar que nós recebemos, que possamos ser gratos, que possamos iluminar mais nossa família com boas ações, bons pensamentos, bons sentimentos. E que nós possamos lembrar que fazemos parte da família universal do Cristo. Que um dia todos nós nos veremos como irmãos.